momento do projeto CEA em Casa. Estamos em plena campanha do óleo de cozinha usado. Iniciamos essa campanha em final de 2019 e a campanha permanece. Então, se você quer ser útil ao trabalho social da nossa casa e, é claro, ao meio ambiente, traga o seu óleo de cozinha usado e deixe no pátio de nossa casa. Com vocês, Luiz Daniel, com o tema Conhece-se a árvore pelos frutos. Olá, é muito bom estar novamente aqui conversando com vocês e é sempre bom falar sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, sobre o seu Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre a passagem em que Jesus chama a nossa atenção para o conhecimento do bem e do mal, né? A gente pode entender dessa forma, né? A gente vai conversar sobre diversas coisas aqui, mas uma primeira abordagem, né, uma primeira interpretação que a gente pode dar dessa passagem do Evangelho é quando Jesus diz que é pelos frutos que se conhece a árvore, e ele diz que uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má pode dar bons frutos. Né? Então, nesse momento, ele está chamando a nossa atenção para a existência na Terra, nesse mundo de provas e expiações que ainda vivemos, a existência do bem e do mal. Lógico que ele vai chamar a nossa atenção, ele vai nos convidar a ficar do lado do bem, né? E é para os seus discípulos e é para o povo ali daquela época que ele faz esse convite, e ele faz esse convite, na verdade, até hoje, né, para todos nós. Então, nós temos que estar atentos, sempre, estudando, vigiando e orando, para que consigamos estar a maior parte do tempo do lado do bem, para que na maior parte do tempo nós consigamos ser essas árvores que vão dar bons frutos. Né? Em se tratando do bem e do mal, o Espiritismo, através de Kardec, nos dá valiosas informações, nos traz um cabedal de conhecimento a respeito dessa realidade do bem e do mal aqui na Terra, né, que todos nós estamos sujeitos. Especificamente no Livro dos Espíritos, no livro 3, capítulo 1, Kardec vai falar, vai ter ali resumido uma série de perguntas feitas por Kardec aos espíritos a respeito das leis naturais, das leis de Deus. E logo em uma das primeiras perguntas, Kardec pergunta sobre o bem e o mal. E ele pergunta assim: como se pode distinguir o bem do mal? Os espíritos vão ser bem claros, eles vão responder assim: fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Quer dizer, a gente, através dessa resposta, a gente tem muito claro essa questão das leis de Deus colocadas no nosso dia a dia, colocadas nas nossas vidas, e de como nós devemos proceder para agirmos conforme o bem, né? Ou seja, os Espíritos também vão nos dizer que essas leis divinas, elas estão inscritas na nossa consciência. Então a gente pode concluir que agir conforme o bem, agir conforme as leis divinas, é agir conforme a nossa consciência. Ou seja, fazer o bem é não infringir a lei divina, é não infringir a nossa própria consciência. Eu diria que a nossa consciência é como se fosse um alarme, né? Ela vai dar esse alarme toda vez que a gente age em desacordo com as leis divinas. A gente pode imaginar uma balança em que esse equilíbrio ele vai se mantendo mais ou menos ao longo do tempo, de acordo com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, a gente vai tentando equilibrar os nossos pensamentos e as nossas ações de acordo com as leis divinas, né? Com a lei de Deus, que é o bem, né? Por excelência.
Quando, através dos nossos pensamentos ou através das nossas atitudes, a gente desequilibra essa balança, ou seja, a gente deixa de estar ali em sintonia com essas leis de Deus, é como se um alarme soasse na nossa consciência e nos indicasse que nós estamos nos desviando dessas leis divinas. Então, vem a dor, vem a necessidade de se refazer algo de errado que foi feito, né? Essa consciência de que algo de errado foi feito, ela pode demorar um pouco, né? Isso vai de cada um, vai do nível de consciência de cada um, por isso a importância a gente estar sempre consciente, né? Procurar estar sempre se questionando mesmo o que nós estamos fazendo, não no sentido de nos policiarmos e sermos, às vezes, muito exigentes conosco mesmos, porque nós vamos cair, né? Nós ainda somos muito imperfeitos, então, vez ou outra, nós vamos errar, mas que esses erros eles não sejam os mesmos. Isso quer dizer o quê? É que a gente está num constante aprendizado, né? Que esse conhecimento do bem e do mal, ele vem conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai experimentando as coisas da vida e vai tendo esse feedback, vai tendo esse retorno da nossa própria consciência, né? Todo mundo sabe, todos nós sabemos quando estamos fazendo algo de errado, quando estamos dando maus frutos ou quando estamos dando bons frutos, né? Toda vez que damos bons frutos, a nossa consciência vai nos dar um retorno positivo. Fisicamente mesmo falando, nós nos sentimos bem quando fazemos o bem, né? E hoje nós temos diversos estudos da área das ciências psicológicas, inclusive, falando sobre essa necessidade, né, da gente procurar fazer o bem, da gente procurar estar integrado, a necessidade de pertencer a algum grupo que esteja fazendo o bem, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre essa coisa de você fazer o bem e receber em troca. Mas continuando aqui, já que a gente falou sobre o bem e o mal, a gente também pode se perguntar, mas então o mal ele existe, né? Se Kardec ele pergunta como se pode distinguir o bem do mal, é sinal de que sim, o mal ele existe. Mas o mal ele existe como uma entidade, como algo em oposição a Deus? Não, de forma alguma. Isso vai contra a lógica, porque se Deus é soberanamente bom e justo, se Deus criou tudo que nós conhecemos, inclusive o universo, quer dizer, tudo que nós conhecemos existe por conta da vontade divina, seria ilógico pensar que Deus houvesse criado o mal, por exemplo. Deus não criou o mal. Então o mal, ele existe, mas ele é fruto, vamos dizer assim, é um mau fruto das más escolhas ou dessas escolhas que os homens vão fazendo conforme a sua evolução aqui na Terra. Todos nós espíritos nascemos simples e ignorantes e vamos aprendendo através das escolhas. Em uma determinada época, um determinado período dessa linha do tempo da evolução, nós somos dotados do livre-arbítrio e com o livre-arbítrio nós vamos desenvolvendo também o nosso senso moral. Então, essas duas coisas caminhando juntas, o livre-arbítrio e o senso moral, o homem vai aprendendo, a humanidade vai aprendendo a fazer melhores escolhas e daí, então, vai evoluindo e vai chegando num patamar em que ele vai começar a dar bons frutos, né? Nós já estamos nesse patamar, nós já conseguimos dar bons frutos, sim, diria na maioria das vezes. Algumas vezes nós ainda não, algumas vezes nós deixamos de fazer o bem que poderíamos fazer, né? Quando é que nós deixamos de fazer o bem? Emmanuel, no livro Pão Nosso, na mensagem número 67, ele nos fala desses riscos, desse risco que todos nós corremos, né, de não fazer o bem, de nos deixarmos levar pelas distrações do mundo. Ele começa essa mensagem lembrando um trecho de uma mensagem de Paulo, que ele diz assim: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Isso está em Efésios, capítulo 5, versículo 11. Então, Emmanuel traz esse versículo de Paulo
dizendo, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Ele está querendo dizer, a gente tomar cuidado, é aquele vigiar e orar. E eu vou ler aqui só o início dessa mensagem, que é de Emmanuel, do livro Pão Nosso. Ele diz assim, má vontade gera sombra, a sombra favorece a estagnação conserva o mal entroniza a ociosidade. Olha só que interessante, que jogo de palavras que Emmanuel faz, é muito interessante, né? Ele começa assim, má vontade gera sombra, a sombra favorece a estagnação conserva o mal entroniza a ociosidade. Quer dizer, o mal é a ausência do bem, né? Nós, principalmente nós espíritas, nós temos isso bem, vamos dizer assim, a gente lembra bastante dessa frase, né? Mas vamos refletir um pouco sobre isso. O que é essa ausência do bem? Por que o mal é a ausência do bem? E Emmanuel vem explicar justamente isso. O mal é a ausência do bem porque ele começa com uma má vontade. Essa má vontade vai gerar uma sombra. Essa sombra vai favorecer a estagnação. Quer dizer, eu não fiz o bem, também não estou fazendo mal a ninguém, mas não fiz o bem e vou ficar ali naquela estagnação. Essa estagnação vai conservar o mal, porque se eu não estou fazendo o bem, eu estou fazendo mal por não fazer o bem que eu deveria fazer. E aí ele termina, nesse trecho, né, que eu estou lendo para vocês, o mal entroniza a ociosidade. A mensagem é um pouquinho maior, se vocês tiverem curiosidade, está lá no livro Pão Nosso, na mensagem 67. Então, em resumo, não basta simplesmente não fazer o mal, é preciso fazer o bem, é preciso agir, é preciso fazer o bem. Então, quando Jesus diz, né, que é para que nós tomemos cuidado e que nós conheceríamos o bem pelas suas árvores, né, conheceríamos os bons frutos pelas árvores, conhecereis as árvores pelos seus frutos, ele estava querendo dizer isso, que as árvores boas, elas vão agir no bem, elas vão dar bons frutos, no sentido que elas não permanecerão na ociosidade. A árvore é isso, ela está sempre ali, ela tem um período de dar os frutos, mas ela está sempre num ciclo, ela está num ciclo constante de dar esses frutos que fazem parte dela, que são a essência dela. Existem maus frutos também. Esses maus frutos, eles ocorrem por essa ausência do bem, essa ausência da vontade no bem. Ainda Emmanuel, mas no outro livro, Fonte Viva, aí ele vai falar sobre o bem, né? Nessa página, nesse trecho da página que eu acabei de falar com vocês, ele fala do mal, como é que o mal nasce. No outro livro dele também, Psicografia de Chico Xavier, assim como o Pão Nosso, no livro Fonte Viva, na mensagem número 7, ele cita exatamente essa passagem, pelos seus frutos os conhecereis. Essa passagem, essa fala de Jesus, que está em Mateus, capítulo 7, versículo 16. E aí Emmanuel diz assim, nessa página dele, uma frase muito significativa para isso que a gente está conversando aqui, que resume muito bem. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Olha só que legal, né? Ele fala da necessidade de nós fazermos o bem, mas nós fazermos o bem de coração, não pelas aparências. Quando Jesus fala da árvore que dá bons frutos, é porque aquele fruto vem daquela árvore, né? Ela não pode dar um fruto que não é dela, na verdade. Uma macieira não vai dar uvas, né? Enfim, parece simples isso, parece trivial, mas guarda uma verdade muito profunda aí, que a árvore ela só dá daquilo que ela realmente tem, daquilo que é realmente dela. Então, mesmo que
pelas aparências, nós tentemos enganar, talvez, nós tentemos fazer parecer aquilo que nós não somos, na nossa essência nós continuaremos sendo nós mesmos. Então nós só mudamos na essência, e quando nós mudamos na nossa essência, quando nós nos transformamos e fazemos esse esforço de dentro para fora, os frutos aparecem naturalmente, os frutos vão vir naturalmente. Isso é exatamente o que Emmanuel nos fala, que árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Agora, um ponto a gente tem que ter cuidado de não acharmos que nós só seremos conhecidos pelo bem que fazemos se formos muito produtivos, né? A gente tem que tomar esse cuidado, senão a gente começa a entrar numa autocobrança muito grande e a gente começa, de repente, a abraçar diversos trabalhos na seara espírita ou mesmo em casa, com os parentes, com as pessoas nossas próximas e tudo, e num afã de querer fazer cada vez mais. Nada contra fazer muito, se isso está dentro das suas capacidades. Mas a gente tem que tomar cuidado se a gente não está se violentando, se a gente não está também indo além daquilo que nós conseguimos. Esse bem que nós devemos fazer, esse bem deve vir do coração e nós devemos sentir prazer em fazer esse bem e ele deve estar de acordo com as nossas capacidades. O principal é o que vem do coração. E todo mundo pode fazer o bem. Qualquer pessoa pode fazer o bem. Ah, mas eu não posso sair de casa. Uma pessoa idosa pode costurar, por exemplo. Alguém que está... A gente tem exemplos, né? No próprio meio espírita, de pessoas que eram paralíticas e que não conseguiam se movimentar numa cama. E ali começavam por telefone, ligavam para as pessoas e faziam o bem ali, espalhando, movimentando forças, né? Olha só esse momento, né? Esse momento que nós vivemos aqui na Terra, com todas essas facilidades, todos esses recursos que nós já temos, nos dão ensejo para que a gente consiga fazer o bem de forma remota, por exemplo. Então, só dando um exemplo, que o bem ele pode ser feito de diversas formas, né? E às vezes até de uma forma aparentemente tímida, mas que pode abranger diversas pessoas, às vezes com um simples gesto. Você pegar o telefone, ligar para alguém, ou compartilhar uma mensagem de otimismo e de esperança, né? Enfim, diversas formas. Às vezes um simples oi por uma mensagem no celular para uma pessoa pode salvar o dia de alguém. Que alguém está se sentindo triste, alguém está pensando que talvez ninguém pense nela, está esquecida. Você vai lá, lembra daquela pessoa, por que não ligar, né? Vai lá, liga, manda uma mensagem, olha aí o bem sendo feito. Isso é um bom fruto, né? E aí, para a gente terminar aqui, eu vou falando ainda dessa necessidade da gente dar daquilo que nós temos. Eu vou lembrar aqui com vocês uma música que talvez vocês conheçam, ela não é muito conhecida, eu acho, né? Mas outros palestrantes espíritas já usaram essa música também, eu acho que com essa mesma temática. Essa música se chama Pop Zen, é uma canção de Arnaldo Antunes. E a letra dela é muito interessante, ele diz assim: tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar não lhe pertence, nem nunca lhe pertencerá. Tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar pertence ao tempo que tudo transformará. Só é seu aquilo que você dá. Olha só que legal. Só é seu aquilo que você dá. Aquilo que você realmente dá de coração é seu, porque é o que você tem de verdade. Todo o resto é passageiro, é empréstimo de Deus. Eu estou aqui na Terra, tenho minha casa, pessoas têm carro, pessoas têm diversas posses, outras têm menos. Tudo é passageiro. Aquilo que nós damos é aquilo que nós guardamos conosco, que vai seguir com a gente quando a gente desencarnar. Só o que eu realmente dou, só o que eu dou de mim é o que eu realmente tenho, é o que eu possuo.
e lembrando, como não poderia deixar de ser, de Paulo, mais uma vez, Paulo nos fala isso também, do que é essencial nesse trabalho, nessa dinâmica de doar, nessa dinâmica de gerar bons frutos. Então, eu deixo aqui como uma reflexão última para todos nós, o primeiro trecho da carta de Paulo a Coríntios. Vamos ler junto. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Então, que procuremos ser essas boas árvores que geram bons frutos, dando o melhor de nós, tudo a seu tempo, mas como verdadeiros discípulos do Mestre. Paz a todos, fiquem com Deus.